Oi, gente, bem-vindos a mais um Visita do Apontando o Dedo e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do Núcleo Plena Vita. O Núcleo Plena Vita fica aqui no Jardim Europa, num prédio comercial chamado Medical Center. Eu vou dizer que chegar aqui é fácil. Ótimo, porque você acabou de me dar a ideia. Eu já fui buscar a foto da minha primeira sala. Tipo, sim. atendendo de jeans, de cabelo. Olha, o cabelo aqui tá curto. Botando uma persiana Mas na não era parede aqui não, de né? mofo. Não mesmo, Não era aqui, não né? mesmo. Aqui eu nunca sonhei, nessa época, eu nunca sonhei estar no prédio que eu tô hoje, pô. Aí era onde? Isso daqui era em uma sala, em um escritório de odontologia, perto do Batistão, que era uma clínica popular. Eu aluguei a sala lá no fundo, e aí a salazinha lá no fundo, como era uma clínica popular de odontologia, a recepção era lotada de gente. Então o paciente que pagou meu particular, que via meu Instagram, ele chegava na recepção e dizia bem assim: Américo, eu tô no lugar certo. Porque todo aquele cenário, todo aquele universo que era feito, não parecia. E aí tinha essa janela, eu lembro do porquê eu tirei essa foto. Essa janela aqui deixava a consulta muito desconfortável. Porque parecia que a pessoa estava no meio de um, sei lá, como se fosse num terraço. Tudo muito iluminado. E era muito feio essa entrada de ar, porque os dentistas jogavam coisas lá. E aí ficava uma visão muito poluída. Aí a gente comprou essa persiana e foi botar para cobrir. E aí, quando eu tirei a foto, eu vi que tem esse nível de infiltração aqui em cima. Pô. Então imagina, a pessoa está numa consulta de saúde e tem o teto cheio de mofo. Então foi nessa sala aqui que eu comecei a atender, dividindo turno, locando, levando minhas coisas para lá. Então assim, eu levava tudo para lá, aí no outro dia era dia do outro nutricionista, eu tinha que levar tudo para casa. Mas no caso, então você sempre se preocupou com a questão da aparência da clínica, né? Total, pô, total. Porque assim, existe uma citação que é: o belo, aquilo que é bonito, aquilo que é organizado, ele vai manifestar o bem e a verdade. O que é saúde? A saúde é um bem. O que é ciência? Ciência é a verdade. Se a pessoa chega em um lugar que não está belo e organizado, não vai ter essa manifestação do bem e da verdade. Então, eu tinha isso desde guri. Então eu disse, velho, as coisas precisam ser ajustadas. Não é luxuoso. Porque às vezes a pessoa pensa também que para começar precisa ter luxo. Não. Ela precisa de organização. E ela precisa do simples ser bem feito. Então era esse mais ou menos o motivo que eu procurava nessa época. Essa questão de empreender também, eu penso da mesma forma. Eu fiz muita coisa para dentro de casa para poder vender para fora. Então, às vezes eu não tinha dinheiro para comprar um pendente. Eu inventava daqueles de internet de corda, comprava tinta, mas ficava bonito. E aí todo mundo que ia comprar um móvel de uma fábrica que a casa do dono tem uma coisa. Tem que comunicar, pô. Tudo tem que comunicar. A mesma coisa, tipo, eu treino, eu me alimento muito bem e eu sou muito preocupado em mostrar isso também. Já para ter esse tipo de congruência também. Aqui atende você como nutricionista, tem nutrólogo? Tem nutricionista, tem nutrólogo, tem ginecologista, tem dermatologista, tem fisioterapeuta estético, tem fisioterapeuta de reabilitação de movimentos.
clínica, tem que ser um prédio específico como esse? Ou poderia ser você entra em qualquer casa assim, reforma e faz a clínica? Tem os alvarás que precisam ser tirados, tem as vistorias. Mas o prédio em si já lhe dá tudo isso? O prédio já me dá uma certa comodidade, porque, por exemplo, é Jardim Europa Medical Center. Então é um centro médico, as pessoas olham e já sabem que o que mais já dá uma previsibilidade, vamos dizer assim. Eu notei que as pessoas precisam de lugar para estacionar, então aqui é muito bom o estacionamento. Inclusive, profissional que atende em locais ruins no quesito de acessibilidade vai influenciar diretamente na sua agenda, porque pessoas deixam de ir para lugares por conta do estacionamento. E isso não é só por consulta de nutricionista, não, é qualquer coisa. Sim. Pode ter um restaurante lindo e maravilhoso que você ama, você prefere pedir a comida do que às vezes ir por conta de dificuldade para estacionar e tal. Então começa por isso. E tem outras facilidades, porque aqui eu estou num prédio onde eu tenho vários parceiros. Se eu sair aqui, loja por loja, loja não. Se eu sair daqui clínica por clínica dos meus vizinhos aqui, eu vou fazer uma parceria. Então foi um pouco disso e também tem a questão do posicionamento. Hoje esse prédio aqui, ele é o prédio em Aracaju, mais conceituado, vamos dizer assim. Os melhores profissionais estão aqui, ou estão nessa região, então foi visando um pouco isso também. Eu agora falo como público e como paciente que tudo que eu fiz esteticamente, né, eu vim fazer nesse prédio aqui. Então, eu acho que a credibilidade também vem do local que você tá, porque você não pode pegar, vamos dizer assim, uma clínica em uma rua que não tá calçada. não tem como. Porque a questão da higiene também, né? Tudo isso é experiência. A gente acha que é só a hora da consulta. Não é, velho. Não é não. É tudo muito antes. E quando a gente fala em saúde, saúde é uma coisa mais sensível. Diferente Sim. daquela questão do restaurante que eu falei, às vezes você até vai no restaurante, você tem uma ótima refeição e tudo bem. Mas quando fala de saúde, é o lugar onde você vem, mas não vem só você. Você vai carregar a impressão para seu marido, para sua esposa, para sua família, para seus amigos, a maneira como você vai falar disso, a maneira como isso daqui até te projeta também. Às vezes o paciente chega aqui e diz bem assim, pô, Américo, nesse mesmo prédio, é seu caso, né, que você acabou de falar. Tudo, quase tudo. Mas tem às vezes dizendo, ó, lá naquele tal andar, minha dentista tá lá, minha dermatologista tá lá e tal, e meu nutricionista agora também tá aqui. Eu digo, pô, isso é bom, é posicionamento, né? E constrói essa experiência da pessoa querer indicar, ela não indica só pelo profissional, ela indica pelo acolhimento, pela facilidade de estacionamento, pelo prédio bonito, até por uma questão de posicionamento social também, ela acaba indicando. Só não sei se aqui tem alguma cafeteria ou alguma coisa assim. Tem uma cafeteria no primeiro andar. No primeiro andar, então acho que aqui eu vi a mesma cafeteria. Agora, falando na parte sua particularmente, é muito caro empreender a esse nível aqui na cidade? Se eu não tivesse feito sociedade, eu seria um nutricionista que estava atendendo em qualquer lugar. Então, assim, Aracaju é uma cidade pequena, é uma cidade de hypes muito reduzido, então você tem que criar um conceito forte para poder empreender, porque senão você dura um ano e depois fecha. Inclusive, aqui em Aracaju tem empresas especialistas em abrir coisas em hype e depois fechar. Ou seja, não é uma empresa duradoura, é uma empresa de empreitada. Esse ano vai dar muito certo isso daqui. Então vamos abrir essa empresa, vamos lucrar o máximo que a gente deve lucrar e depois a gente fecha. Então assim, funciona esse modelo aqui. Quando você fala para a clínica, a sua vida pessoal acaba entrando na clínica. Na época que eu abri, eu tô com 30 anos hoje, então eu tava com 27, próximo de 28 anos quando eu fiz a sociedade. Eu não tinha capital para investir, é caro. Tudo de clínica é muito caro. Não tinha capital para investir, então eu trouxe a sociedade com a outra nutricionista também, que eu conheci na clínica que eu atendia junto com ela antes, a gente fez faculdade junto. Então juntou essa vontade, eu digo, olha, dá pra gente fazer uma sociedade aqui. E ainda trouxe um outro investidor, que não foi só investidor, mas é sócio também, para fazer essa parte mais gerencial. Porque você está trabalhando por você. É um universo bem pequeno. Depois que você empreende, você tem que dar conta do seu universo e de vários outros que você nem sabe. Marketing, contabilidade, você precisa estar muito a par do jurídico. Você começa a estudar e aprender coisas que é muito difícil, é uma sensação difícil ali, mas isso vai forjando você como profissional. E do ponto de vista financeiro, comece com aluguel. É um recado que eu digo.
para sentir se é isso da vida que você quer. Pegue um lugar que já esteja pronto, você vai pagar um pouquinho mais de aluguel, mas o meu investimento foi os 3 primeiros meses trabalhar praticamente de graça, porque eu tinha uma parte do investimento, eu digo, não, com essa parte do investimento a gente começa, e com os primeiros 3 meses a gente faz dinheiro para retroalimentar o negócio. Então, olha o nível do querer fazer acontecer de fato, né? Eu não sei, você pode até colocar aí depois algumas informações do quanto uma empresa no Brasil ela dura aberta. A Plena tem 2 anos e meio e assim, eu me sinto um vitorioso de ter uma empresa aberta durante 2 anos e meio, a gente sabendo a instabilidade que é para você poder empreender. No Brasil, que é um país horrível para isso. Imposto é caríssimo, né? É muito imposto, é extremamente burocrático e você não tem nenhuma linha de crédito que seja favorável a você. Então assim, é você nadar contra a correnteza em todos os sentidos. É aquele negócio, tem que começar. Às vezes tem pessoas que começam, tem um espaço que dá para montar 5 salas, mas eu só tenho dinheiro para montar 2 agora, eu vou montando as outras. Sim, aconteceu isso comigo. E aí é uma possibilidade de dar mais certo, né? Porque você tem que entender que você tem que investir, mas se não tem, você vai ter que investir no que dá agora. A Plena, ela começou com uma sala alugada para 2 nutricionistas. Então a gente era uma sala, eram 2 salas e uma recepção. A gente colocou depois um fisioterapeuta nessa outra sala. Então a gente abriu da nutrição para nutrição e fisioterapia. Depois veio um médico, então foi médico, nutrição e fisioterapia. Começou a ficar muito apertado, eu digo, agora é hora da gente dar um salto. Demos um salto alugando ou em outro prédio, porque no mesmo prédio o cacife não dava. A gente alugou outro prédio, uma unidade, e expandiu a fisioterapia para lá. E manteve nutrição e medicina aqui, no Jardim Europa. E no outro prédio a gente tinha a fisioterapia. Foi passado o tempo, aí vieram outros desafios de gestão, que é o quê? Como é que você administra uma clínica que é em 2 lugares? Aí foi onde surgiu a oportunidade da gente unificar. Então aqui, onde vocês estão conhecendo hoje, são 2 meses e meio que a gente começou essa unidade unificada. Então vê, eu saí, eu locava turnos em uma clínica. Eu saí dessa clínica, aluguei uma clínica para atender. Sim. Então peguei a estrutura toda pronta, que isso aí é um ponto positivo também. Quando você pega a estrutura toda pronta para fazer acontecer, você não se compromete com aquele valor de investimento muito alto. Você se compromete com o aluguel e o contrato do aluguel. Se der errado, o problema é menor, né? Daí, aluguei um segundo espaço e depois desse segundo espaço, passado 1 ano, a gente unificou tudo novamente. Então, veja, os passos de crescimento eles foram bem controlados e tudo na medida ali do que dava para ser feito. Tem gente que tem cacife para abrir tudo de vez. Eu acho... Cada um vai cada situação vai dar sua dificuldade, mas no meu caso foi assim que aconteceu. E a gente tá mostrando pro pessoal aí as salas que tem aqui, tem aquela que é a sala de medicação, né, que vocês falaram. Isso, sala de tem a sala do fisioterapeuta e a outra sala é a sala de estética, né? Isso, exato. E tem uns consultórios que faz médico e nutricionista. Ô Américo, esse negócio de sociedade tem gente que tem medo, porque diz, mas o cara vai querer passar a perna em mim. É sempre esse medo que é um medo que todo mundo tem. Pode ser pobre ou rico. Todo mundo tem esse medo. Com você aconteceu alguma... Eu cresci ouvindo minha mãe dizer, meu filho, nunca faça sociedade. Só que me pergunta aí, quantas empresas minha mãe já teve? Nunca empreendeu. Isso foi uma história que ela ouviu de alguém e aí importou para ela como verdade e queria me passar, porque ela queria me proteger, claro, né? Sim. Mas assim, se você tem pouco investimento e pouca habilidade, não tem outra maneira de você começar a empreender se não for com sociedade. Eu não enxergo uma forma melhor de você começar um negócio se não for com sociedade. Por vários motivos, vou dizer por quê. O primeiro deles, você tem que estar bem respaldado juridicamente. Somos amigos e irmãos, mas o nosso negócio depende de um contrato. Sim. Então isso já precisa ser previsto em um contrato. Por quê, Américo? Porque vamos lá. Eu tenho uma clareza de pensamento hoje, eu tenho ambições atuais e tal. Só que, falando do ponto de vista pessoal, nos meus 3 últimos anos, eu casei, tive filhas e essas filhas foram gêmeas. Mudou muito minha forma de pensar. Muda muito o meu timing para querer fazer as coisas acontecer. E a gente está lidando com pessoas que podem ter problemas futuros. Por exemplo,
um acidente, alguma coisa do tipo, e Qualquer precisar tipo de dinheiro, urgente tem que se desfazer dos qualquer bens. tipo de trauma, vamos dizer assim. E a gente né? não pode culpar a pessoa por ela querer se desfazer da sua parte. Não, E com aí certeza. a gente tem isso, mas o importante, isso aí que você falou, muita gente não faz. Eu acredito que 60%, vamos dizer, das pessoas que se juntam com amigos para fazer um negócio dar certo, não fazem contrato. E eu acho que o contrato protege a amizade. Sim, Porque, por exemplo, a gente está aqui no auge da amizade. Se a gente faz um contrato, que esse contrato pode colocar em risco a nossa amizade, ou se não fazer o contrato pode botar em risco a nossa amizade, fazer contrato protege ela. Então, assim, o acordado não sai caro. Ah, você disse isso aqui disse, pronto. Naquela época a gente acordou que fosse dessa forma. É claro e obviamente que coisas podem ser conversadas depois. Mas se você tem pouco investimento, se você não tem tantas habilidades, por exemplo, eu tenho uma habilidade criativa e a parte clínica é comigo também, porque eu sou profissional de saúde. Mas, Américo, será que você tem tempo? Como é que eu atendo o dia inteiro? Eu resolvo, com que tempo eu resolvo questões jurídicas, questões de contabilidade, questões estruturais, contratação, entrevista? Não tem como. Eu preciso colocar isso para alguém fazer. Volto naquela questão. Se você tiver cacife para investir de cara em tudo isso, é uma opção sua. E você vai amadurecendo e aprendendo com isso. Mas eu não tinha. Então eu precisava de um sócio que fosse muito bom gestor. Eu precisava de uma outra sócia que desse mais vazão na quantidade de pacientes para a gente derramar para a fisioterapia, derramar para a medicina e tal. Então esse foi o meu caso. Mas o caso de todo mundo que tem uma grande habilidade e pouco investimento, procure outra pessoa que também tem uma grande habilidade e pouco investimento, que essa pessoa está querendo empreender. Então por que não conversar? Eu vejo que hoje as coisas ficam muito subentendidas. Não, você senta, conversa, coloca na mesa o que é o projeto, valida em contrato e taca o pau, velho, trabalha. E a possibilidade também de ter outras pessoas atendendo aqui é porque se você vai ou no Instagram ou no Google para procurar, eu quero um fisioterapeuta. Aí chegar aqui, Sim. que é Matheus, né? O nome do Isso, fisioterapeuta. Matheus. Chegou para ser atendido por Matheus e acaba às vezes descobrindo que aqui também tem nutricionista. Foi por isso que eu criei uma clínica, para ter um fluxo para um mesmo paciente. Isso. Tem pacientes aqui que é paciente de João é ginecologista, é minha paciente, eu sou nutricionista, e é paciente de Matheus também, que é fisioterapeuta. Então veja, uma mesma paciente em uma esteira de profissionais. Acaba acontecendo também, como foi o meu caso. Eu cheguei aqui para ser seu paciente e acabei virando paciente de Matheus também. Exatamente. E tipo, essa lógica que eu trouxe foi uma lógica... Claro, isso existe em conceitos e por aí vai, porará. Mas isso foi uma coisa que meu avô tinha uma bodega lá no interior de Alagoas. E eu lembro que as pessoas entravam para comprar pão. Ele vendia pão. Então ele vendia pão, ele vendia manteiga e vendia queijo. Eu via meu avô vender a 50 pessoas seguidas pão, manteiga e queijo, aquelas manteigas amarelinhas e queijo coalho. Sim. E eu digo, rapaz, todo mundo que entrar na plena, ele vai ter pão, vai ter manteiga e vai ter queijo. Isso ficou na minha cabeça. É um bom uma esteira. conceito. É uma esteira, né, de negócio. E também assim, aí é um ponto positivo também pra gente falar. Sempre que você for abrir um negócio, nunca abra com um produto único. Porque às vezes o seu grande case está no segundo ou no terceiro da esteira que você cria. Eu vou dar o exemplo da clínica. Eu abri a clínica para atender nutrição. Coloquei nutrição e uma fisioterapia bem pouquinho ali. Todo paciente que vinha para mim era um bom gargalo de entrada para colocar para fisioterapia. Eu digo, opa, tem negócio aqui. Chegou em um ponto que a fisioterapia estava rendendo mais do que nutrição. Outra coisa que eu percebi, veio um médico. Eu digo, não, agora está na hora da gente trazer um médico. Esse médico veio. Tinha fisioterapia, tinha nutrição, e esse médico começou a passar alguns injetáveis e tratamentos feitos na clínica. E esse faturamento começou a ganhar margem também. Então, assim, se eu ficasse preso a consultas nutricionais, a clínica não ia para frente, não se sustentava. É importante pensar nisso, porque tem profissionais que dizem, não sou eu que estou dando dinheiro, vai ser ruim. Não. Se você empreendeu e o seu negócio está entrando dinheiro no seu negócio, seja você como nutricionista ou como fisioterapeuta, eu acho que aí já é até vaidade às vezes. Né? É a vaidade de você estar na frente. Cara, você é dono de negócio. Isso tem que, você tem que evoluir como profissional na medida que o seu negócio caminha. E eu acho que quando a pessoa é um bom profissional,
só faz o seu daquilo, vai caminhando, sempre vai... Não tá nem olhando pra isso, na maioria das vezes, sabe? Eu acho que é por isso que eu empurro tanto o povo pra fazer podcast. Velho, vai chegar o dia de você ter 2, 3 podcasts muito maiores do que o seu, só que eles estão dentro do seu ecossistema, pô. Eu adoro Assim. empurrar o povo pra fazer podcast, porque eu acredito que o podcast vai salvar a televisão. Eu concordo. Eu acredito muito nisso pela experiência que eu tô tendo com o Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a TV aberta vai ser salva pelos podcasts. Eu concordo. Esse papo de acabar não é acabar, gente. Não É é uma acabar. coisa retroalimentar a outra. Isso. É tipo assim, a fatia do bolo antigamente ficava na mão de poucos. Hoje o bolo continua existindo, só que está um pouco melhor repartido. E você vê que eu e você, a gente não é famo, não somos celebridades. Não, Né? Não somos. E olha quanta gente assistiu aquele episódio que a gente fez, falando sobre nutrição. Tem muita gente que vai assistir isso aqui também. É isso, porque a gente tá falando sobre abrir um negócio e a pessoa, esse negócio de ser mega celebridade acabou. Acho que o pessoal só quer ouvir uma conversa. Distanciou tanto que o interesse acabou. E agora com essa reaproximação, pô, eu quero, dentro da minha cidade, eu quero saber o que foi que aquele empresário fez, porque assim, ele passa nas mesmas ruas que eu passo, ele anuncia para o mesmo povo que eu anuncio, ele comunica com a mesma massa de pessoas que eu vejo na academia, que eu vejo no shopping. O que esse cara tá fazendo para dar certo, pô? Eu acho maravilhoso quando você busca um conteúdo assim de fora, mas quando você vê um conteúdo de dentro, você traz mais aplicabilidade para o seu negócio. A grande inovação vem de fora, mas o que te projeta vai vir de fora. É quase sempre assim, porque a gente mora numa cidade, querendo ou não, pequena. Mas o que sustenta é o que está rolando aqui dentro. Eu vou dar um exemplo. Precaju. Precaju não é uma coisa global, não é uma coisa nacional, é uma coisa daqui de Aracaju. Se eu surfo muito bem na onda do Precaju, olhando e metamodelando alguma empresa daqui, eu vou fazer o meu mês muito bom. Mas não é isso que vai projetar o meu semestre. Eu tenho que ter outras referências também. E uma não é mais importante do que a outra. Porque às vezes esse mês do Precaju pode ser um mês tão bom que salve 4 ou salve até o meu semestre, a depender das coisas, né? Então o que cabe a gente é o quê? Tá antenado no grande, mas também ter essa visualização do mais próximo também. Eu acho que os empreendedores às vezes acham que os eventos que acontecem aqui só vai para o capital só vai girar para quem tem hotel, pousada. De forma alguma. Não, mas tem médicos que podem surfar nessa onda aí. Tipo, a galera quer o Precaju quer o quê? Quer ter um corpo bonito. Não, assim, tudo você vai conseguir trazer para o seu negócio. Nem que seja 1% você traz, e esse 1% seja a atenção de consumir seu conteúdo, mas tem como trazer. É isso aí. A nossa visita tá acabando. Muito obrigado mais uma vez, Passou rápido. Américo. Passou rápido. E vocês gostaram da visita? Mês que vem tem mais.